Isso. Pronto, Vamos agora começar, pessoal? Podemos, Beth? podemos. Vamos lá. Tá, vamos lá. Uma mulher de 26 anos, previamente saudável, na 10ª semana de gestação confirmada por ultrassonografia, procura o serviço de pronto atendimento, relatando sangramento vaginal abundante e dor abdominal em cólica intensa há aproximadamente 6 horas. Refere que o sangramento iniciou leve, mas evoluiu para um fluxo mais intenso, associado à eliminação de coágulos. Não apresenta febre, náuseas ou vômitos. No histórico obstétrico, informa que essa é a sua segunda gestação, sendo a primeira interrompida por um abortamento espontâneo na 8ª semana, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Nega comorbidades conhecidas, uso de medicamentos regulares ou antecedentes de trombofilias, sem histórico de consumo de álcool, tabaco ou drogas ilícitas. Exame físico. Pressão arterial 110 por 70 milímetros de Hg, frequência 85, frequência cardíaca 85 bpm, temperatura 36,7. Avaliação geral. Pele normocorada, sem sinais de hipovolemia, aniquitérica, acianótica. Abdômen. Indolor palpação superficial, dor leve e hipogastro, a palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Exame especular. Sangramento ativo, moderado, presença de restos ovulares no canal cervical, toque vaginal, colo uterino pérvio, com tecido ovular visível, útero de volume compatível com a idade gestacional, sem sinais de infecção, ausência de odor fétido, leucorreia purulenta ou febre. Diante desse quadro, responda às seguintes questões. Vamos lá, pessoal. Então, semana passada vocês estavam super participativos, fiquei super feliz. E essa semana acredito que a gente vai ter a mesma participação. E aí eu queria começar com vocês pensando o que vocês acham que esse caso ele está trazendo para gente. Que ele está falando sobre o quê, né? Aborto, abortamento em curso, isso, aborto, isso. Joia. Vocês já conseguiram pegar o que, né, o caso falaria. Hoje, eu combinei com a Beth que eu vou fazer, para a gente não ficar toda semana fazendo exatamente do mesmo jeito, né? Comportamento inevitável, isso aí. Eu queria que, eu geralmente marco com vocês, né? Eu não sei se eu sou a única que faço isso, mas eu marco com vocês as palavras-chave, né, do nosso enunciado, o que que a gente precisa. Hoje eu quero que vocês me ajudem a marcar, tá? Eu vou ler as frases, a gente vai lendo aqui, e aí vocês vão começando a me dizer o que que vocês acham, o que que vocês marcariam aqui para a gente assim ir treinando isso também. Tá bom? A gente vai fazer isso nesse caso, que eu considero um casinho aí de todos o mais fácil. E aí nos próximos eu volto à questão da marcação, falando o que que eu faria e tal e tudo mais. Pode ser assim? Para vocês está tudo bem? Então tá, vamos lá. É, Uma mulher de 26 anos, previamente saudável, na 10ª semana de gestação confirmada por ultrassonografia, procura o serviço de pronto atendimento relatando sangramento vaginal abundante e dor abdominal em cólica intensa, aproximadamente 6 horas. O que que vocês marcariam aí, gente? Sangramento vaginal abundante, ok. Mas antes tem um negócio importante. Lembra lá que eu falei que a obstetrícia é muito importante? A idade, isso, 10ª semana de gestação. Isso é que eu queria que vocês marcassem, tá? Isso é muito importante a gente destacar em todas as questões de obstetrícia, para a gente saber de que trimestre que a gente está falando, quais são as patologias que a gente pode encontrar. Eliminação de coágulos, isso aí, isso aí. Aí refere que o sangramento iniciou leve, né? Mas evoluiu com fluxo mais intenso associado a coágulos. Não apresenta febre, náuseas ou vômitos. Vocês marcariam alguma coisa aí?
Eliminação de coágulos, está ali a Laís falando. Que a eliminação de coágulos ela marcaria. Isso, eu também. E tem mais alguma coisa aí que eu marcaria que é importantíssimo. Vamos lá. Vamos ver se vocês. Que isso aí, sem febre. Febre. Tem que marcar que ela não tinha febre. Por quê? A partir do momento que ela não tem febre, já afasta um pouco pra gente. Não quer dizer que não seja, tá, gente? Mas já afasta um pouco pra gente a questão de um aborto infectado. Então a gente já vai partir para outra questão. Isso aí, descarta infectado. Isso aí, Rodrigo. É, aí depois, na próxima, no histórico obstétrico, informa que é a sua segunda gestação, sendo a primeira interrompida por um abortamento espontâneo na oitava semana, sem comorbidades. É isso aí que o pessoal falou, que ela já teve uma cirurgia interrompida. Eu marcaria isso. Segunda gestação, tá? Que é importante a gente marcar, que a primeira foi interrompida por um aborto espontâneo. Aí depois tem um negócio lá embaixo. Nega comorbidades conhecidas, uso de medicamentos regulares ou antecedentes de trombofilias, sem histórico e consumo de álcool, tabaco ou drogas ilícitas. Vocês marcariam alguma coisa aí pra gente? Nesse enunciado, como é importante, nessa parte? Vamos lá, o que que é importante aí? A gente dizer que ela não tinha comorbidades e a questão da trombofilia, tá? Isso aí. Aí, vamos lá. No exame físico, o que que eu faria aqui, tá? Aí já vou falar uma coisinha que eu faria. Já puxaria aqui nesse exame físico, tá vendo? Pressão arterial 110/70, frequência cardíaca 85, temperatura 36,7. Eu já ia marcar, puxaria uma chave e escrever paciente estável. É isso que tá querendo exatamente. Pô, vocês estão pegando jeito, hein, Beth? Ali. Estão Maravilhoso. pegando jeito. Era isso que eu queria Muito ver, bom. entendeu? Se eles estavam pegando o que eu queria que eles realmente pegassem. Escreveria aí estável. Aí vai lá para outra página, Beth, por favor. Aí avaliação geral. O que que a gente pode botar aí também? A mesma coisa, estável. Também puxaria uma setinha e botaria que ela está estável, tá? O abdômen. O que que é importante aí a gente marcar desse abdômen, gente? Sem irritação peritoneal. Exatamente. Dor leve sem irritação peritoneal. Porque até então, antes, né, a gente poderia estar falando de o quê? De uma gestação ectópica. A gente não sabe. Depois o exame vai levando a gente para outro caminho. Mas isso é muito importante. E também um aborto infectado, dependendo do tipo do aborto infectado, ele também pode dar irritação peritoneal. Então, isso aí também é bem Oh, interessante de perdão, marcar. perdão. Ai, meu Ô, Beth, Deus. Beth, Meu, socorro, perdão, Beth, perdão. socorro. Desculpa, eu tô doida. Pulou as páginas já dando gabarito. Ai, Gente, Jesus. a Beth tá doidona, ainda tá curtindo o final de semana. Beth tá em Esse ritmo de computador final de semana. maluco. Vamos lá. Aí, o exame especular. O que que vocês acham que é interessante a gente botar aí? Acho que assim, sangramento ativo, tudo. Eu também marcaria tudo. Alguém botou tudo, eu também colocaria isso. No toque vaginal, o que que é interessante a gente marcar aí? Que é um colo pérvido. Isso aí, galera. E tem mais um negócio. Colo pérvio e tem mais uma coisinha que eu marcaria. Sem sinais de infecção. Isso aí, alguém falou que eu queria. Então, gente, olha só. A gente já matou o caso. A gente já sabe que a gente está diante de um abortamento, né? Você já tinha falado no início, mas vocês estão marcando direitinho. Era isso que eu queria saber. Se vocês estão me entendendo essa questão da marcação, de fazer as palavras-chave mesmo, que era isso que era importante para mim, que isso ficasse na cabeça de vocês e que ajudasse vocês a resolver as questões. Então, acho que hoje já é o nosso terceiro encontro e eu fico muito feliz de ver que vocês estão evoluindo e que estão fazendo exatamente o que eu faria com algumas coisinhas diferentes, muito poucas, vamos dizer assim, que 95% vocês fariam igual a mim. Então, para mim, tá maravilhoso, tá? Vamos para as alternativas. E aí,
É, Alguém falou que gosta muito do método aí de marcar. Anos e anos de prova, gente. Médico faz prova a vida inteira. A gente tem que achar um método para fazer, né, Beth? Com Então vamos certeza. lá. Lá na alternativa, primeira alternativa, a gente pede assim: qual o diagnóstico? Aí você já sabe que eu marcaria, né? Diagnóstico. E critérios clínicos, marcaria também, né? E que sustentam essa hipótese. Então vamos lá. Qual seria o diagnóstico? Alguém já falou aí para mim? Abortamento. Deixa eu abrir meu chat. Eu vou deixar ele aberto aqui no cantinho. Quer que Deixa eu eu só leia? abrir aqui, gente. Não, eu vou deixar. Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar arrastar ele aqui. Fala. Só um minutinho. Eu vou tentar arrastar ele aqui pro canto. Isso, que aí ele fica aberto, fica mais fácil e eu consigo ver, ler e fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu faltar alguma coisa, você me ajuda aí, tá, Beth? Beleza. Aham. Então, aborto, na verdade, a gente está falando não só de um aborto inevitável, tá? Nesse caso, a gente queria falar assim: é um aborto completo, incompleto? A princípio, né, seria um aborto inevitável também poderia ser um gabarito, tá? A gente não botou aqui como gabarito, né? Mas poderia ser, porque é inevitável, o colo está aberto e tem resto, mas a princípio a gente botou como gabarito um abortamento incompleto, tá? Depois a gente vai explicar lá na frente por que com as outras hipóteses. E o que que justifica aí, quais são os nossos critérios clínicos que vão justificar que a gente está falando de um abortamento incompleto, né? O que que vocês acham aí que seria? Os critérios clínicos. Útero pérvio, não eliminação do tecido ovular? Não, ela está eliminando, né? Restos ovulares, isso aí, e basicamente isso, né? E ainda tem uma outra coisa que a gente pode colocar, porque lembra que a gente tem que enfeitar aí o nosso pavão? Ela tinha o quê? Além disso, além do colo aberto, ela tinha dor. Abortamento dá muita dor, o paciente chega com dor. Então, a gente também tem que colocar da dor da paciente, tá? Beth, solta o gabarito aí pra gente, que aí a gente vai discutir esse gabarito. Então, pensando lá naquela coisa que a gente discutiu semana passada da redação, como é que eu colocaria? O diagnóstico mais provável seria de abortamento incompleto por a paciente apresentar dor em cólica intensa, sangramento vaginal abundante e eliminação de coágulos. E no exame físico, o colo teria de estar pérvio com restos ovulares visíveis, tá? Essa seria uma boa redação. Ficou claro para vocês? Alguém conseguiu chegar nessa redação? Vai, Laís. Joia. Laís tinha alguma coisa que queria falar. Desistiu, Laís? Ficaria ok. É um aborto em curso. É um aborto em curso. Ficaria ok também, tá? Porque, na verdade, para ele dizer, né? É porque aqui a gente quis colocar um pouquinho mais de dificuldade mas estaria certo também, tá? A gente aceitaria um abortamento em curso. A gente botou incompleto já pensando que tinha ainda resto ovular, entendeu? Que o colo estava entreaberto, mas é um abortamento em curso, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima alternativa. Quais são as condutas imediatas? Aí, o que que a gente vai marcar aí na minha marcação? Conduta imediata para o manejo clínico, né? Aí a gente vai botar clínico da paciente que sustentam, desculpa, justifique cada ação. E aí a gente vai marcar o justifique, porque a gente não pode esquecer do danado do justifique. Tá bom? O que que vocês fariam aí com essa paciente, tá? Tem uma coisa que é primordial, que eu falei assim, gente, a gente colocou como aborto incompleto e tal, não sei o quê, mas porque depois lá na frente vocês vão entender por que que a gente colocou.
é porque a gente queria que vocês chegassem nessa resposta, numa das alternativas que estão aí, tá? O que que vocês acham? Que, assim, uma das coisas, quais são as condutas, né? Vamos pensar primeiro, o que que a gente faz com essa paciente, né? Essa paciente, internação, monitoramento de sinais vitais, ultrassonografia, isso aí. Ó, avaliação, primeiro, a gente vai avaliar, né? Estabilização hemodinâmica, Newton, eu não faria, porque lembra que ela está estável? Por isso que eu mandei vocês marcarem lá na frente, puxar a chavinha e botar estável. Ela poderia estar instável, aí sim, mas a gente tem que avaliar a estabilização hemodinâmica, tá? Isso aí a gente precisa avaliar a estabilidade hemodinâmica da paciente. Está estável? Está estável? Porque se ela estiver instável, eu não posso nem pensar em mandar essa paciente para casa. Essa paciente tem que ficar internada, aí tem que fazer aquele ABCDE lá que a gente já conhece, que é igual para tudo, entendeu? Analgesia, suporte emocional, tudo isso entra também, tá? É, a ultrassonografia, alguém foi lá e botou aí, é essencial. Por isso que a gente botou a questão do. O ECG já foi feito e está no caso clínico. Faria uma outra? Não, o ultrassom não está no caso clínico. A gente só tem o exame físico, entendeu? E, e aí, assim, a gente vai olhar aí, né, o que que a gente faria com esse paciente. Além da estabilidade hemodinâmica, alguém botou aí coretagem, controle do sangramento. Então, vamos lá. Vamos botar a MIU, tá? A MIU, sim. E aqui a gente não faz o metotrexato, gente. Metotrexato é para gestação ectópica. E tem critério para fazer a gestação ectópica, tá? Sim, ela tem uma ultrassonografia dizendo que ela tem 10 semanas de gestação, mas a gente precisa de uma ultrassonografia de emergência. Por que que a gente precisa de uma ultrassonografia de emergência, gente? Para dizer se esse aborto ele é completo, se eu ainda tenho, se eu não tenho mais resto ovular intrauterino, ele é completo. Se eu tenho resto ovular intrauterino e dependendo da quantidade, ele é incompleto. Entendeu? É isso que diferencia. E o que vai ajudar a gente é o ultrassom. Por isso que o ultrassom é tão importante, por isso que a gente botou como abortamento incompleto, para vocês chegarem mais ou menos a isso e chegarem também nas condutas do abortamento, tá bom? Vamos lá, Beth, coloca aí pra gente. Não entendi, ultrassonografia transvaginal ou não teria diferença. Não entendi, Robin. Se puder explicar para a gente, seria mais fácil. Oi? E acho que o microfone tá ruim. Acho que é a É, Isadora. Tá saindo meio falhado, acho melhor escrever. Será que ela quer dizer a diferença entre a ultrassonografia abdominal ou a transvaginal? Será que é isso que ela quer dizer? gente, ou GO, GO, tá? Pensa GO. Sempre, quando a paciente não for virgem, é sempre transvaginal. A gente vê muito melhor tudo no ultrassom transvaginal. A não ser depois que a gestação, foi isso que ela queria dizer. A não ser depois que a gestação está um pouquinho mais avançada, aí a gente já não consegue ver tão bem no transvaginal, tá? Depois do primeiro trimestre. Segundo trimestre já começa a ser abdominal. Mas tirando isso, a partir do segundo trimestre de gestação que você vai fazer abdominal, é sempre transvaginal. O pélvico, ele avalia muito pior, tanto datação de gestação, quanto na parte ginecológica avalia pior também, principalmente se a paciente ela tiver um sobrepeso ou for obesa, ok? Vamos lá, vamos para as nossas avaliações, né? Nosso gabarito avaliação da estabilidade hemodinâmica. Como a gente já tinha botado a chavinha ali, a gente já sabia, né, que a nossa paciente estava estável e tudo mais.
Por que que é importante? Porque a gente identifica precocemente se essa paciente está em choque hemorrágico. Por quê? Abortamento pode fazer choque hemorrágico? Pode, tá? Confirmação, aí a história da ultrassom, que a gente já cansou de discutir. E quais seriam as nossas opções de tratamento? Nesse caso, a gente tem algumas opções. A gente tem a conduta expectante, tá, gente? Por quê? Geralmente, a gente sempre opta pela conduta expectante. Porque é melhor para o paciente. Quando a gente faz a conduta expectante, depois do primeiro ciclo retornar, ela já pode tentar engravidar. Quando a gente faz um esvaziamento uterino por amil ou curetagem, a gente tem que esperar mais tempo para essa paciente voltar a tentar gestar, tá? E por isso que é importante, tá? A conduta expectante é melhor para a paciente, ela não fica internada, ela não corre risco de infecção hospitalar, ela não corre risco de perfuração uterina, ela não corre risco de depois ficar com alguma cicatriz uterina. E sempre que puder, conduta expectante é conduta expectante, tá? Então, conduta expectante se ela estiver estável e sem sangramento significativo, tá? Por quanto tempo geralmente a gente faz? Geralmente, né, isso ainda não é muito pautado. Geralmente a gente avalia a cada 14 dias, tá? Mas isso ainda tem alguns protocolos. O Ministério da Saúde não fechou um protocolo, tá? E a gente vai avaliando a cada 14 dias essa paciente, dependendo do nível da paciente, até com menos dias, né? Com 7 dias. Mesmo quando a questão coloca uma paciente estável, temos que escrever que é conduta imediata. Sim, avaliação da estabilidade hemodinâmica, tem que escrever, tá? Porque ela botou que ela estava estável, a gente sabe que ela estava estável, mas em algum momento ela podia estar instável, entendeu? E aí a gente tem que botar, isso é importante, tá? É, Poderia ser dependendo da ultrassonografia? Não entendi. Conduta expectante. Então, a conduta expectante a gente vai avaliar não só isso, a gente vai avaliar o sangramento e a quantidade de resto. Se tiver muito resto ovular, né, isso aí já entra. Geralmente a gente usa um padrão até 20 milímetros, né, de resto ovular dentro do útero, a gente consegue fazer a conduta expectante. Se não, a gente parte por quê? Para a MIU, tá? Que é o método preferencial, que é a aspiração manual que a gente faz intrauterina, tá? A MIU só tem uma questão, gente. Quando o colo está muito aberto, a MIU a gente faz um vácuo, não consegue fazer o vácuo. Se ela tivesse botado aqui na minha questão, a paciente está com 2 centímetros de dilatação, esquece, não vai fazer a MIU, porque esse colo está aberto não vai fazer vácuo, a gente não vai conseguir aspirar. E aí a gente bota também a outra opção, tá? Curetagem uterina. Por quê? A justificativa da curetagem é, se não for possível realizar a conduta expectante, que é aquilo que eu falei, grande quantidade de resto ovular intraútero, sangramento de grande volume, ou sinal de infecção que a gente sabia que a nossa paciente não tinha, ou quando a MIU não dá certo, a gente tem que fazer a curetagem uterina para tirar o resto ovular. Ficou claro, pessoal? Porque a curetagem é um método assim mais arriscado, mais risco de perfuração, mais risco de fazer sinéquia, tá? Então a gente sempre vai preferir o amigo, ok? Vamos para a próxima aqui, para a próxima questão. Pode botar a próxima aí, Betinha, por favor. Quais esses exames complementares são necessários para confirmar o diagnóstico e direcionar o tratamento? A gente já falou, né, gente? Que é a nossa ultrassom. Mas aí a gente tem que justificar, né? Confirmar e vamos justificar por quê. E quais seriam os outros exames que a gente pediria? Beta, como a gente já sabe que ela tinha uma gestação tópica, beta a gente deixaria mais, tá? A gente às vezes pede, não estaria errado, mas não está no nosso gabarito. Mas para quando a gente tem suspeita de gestação molar, tá, gente? Porque o beta quantitativo no SUS, ele é mais difícil da gente conseguir. Tipagem sanguínea, era isso aí que eu queria. Hemograma, isso aí.
tipagem sanguínea. Porque, gente, se essa paciente for RH negativo, ela tem que fazer o Rogam. Porque se ela não fizer o Rogam, ela vai ter problema nas próximas gestações. Então, é essencial paciente em abortamento pedir tipagem sanguínea. Até porque, vamos pensar numa outra coisa, se essa paciente instabilizar e sangrar demais, pode ser que ela precise de uma transfusão. Então, a gente vai precisar também da tipagem sanguínea para isso, tá? Por esses dois motivos. Vamos botar nosso gabarito, Beth? Eu acho que eles já falaram tudo isso. Vamos lá. Ultrassom transvaginal, que a gente já cansou de discutir, avaliar a presença de restos ovulares uterinos e descartar a gestação ectópica. A gente já tinha descartado a gestação ectópica pelo exame físico. Porque a gestação ectópica, a gente tem um sangramento, mas não sai resto ovular pelo colo, tá? Ok. Hemograma completo, para a gente detectar anemia e leucocitose. E tipagem sanguínea, que é aquilo que a gente falou para prevenir a imunização fetal, que a gente tem que lembrar do nosso rogão, tá bom? Da imunoglobulina anti-D, dose única. Ok? Ficou claro? Doutora, Oi, fala, Rafael. uma dúvida. Sobre aquela questão das condutas que entrou o tratamento, eu havia estudado que a curetagem geralmente é usada a partir da 12ª, né, que já tem espícula óssea. Se eu tivesse colocado apenas expectante a 1.000, ele poderia correr o risco de perder ponto por não colocar a curetagem? Então, na verdade, isso aí da curetagem, deixa eu te explicar. Na verdade, a curetagem, o que que acontece? A gente faz depois da 12ª semana, mas primeiro a paciente tem que eliminar o feto por causa da espícula óssea. Se você fizer uma curetagem antes da paciente eliminar esse embrião, tem o risco de romper o útero, tá? Então, a conduta depois de 12 semanas no abortamento é completamente diferente, Ah, entendeu? entendi. Só para corrigir isso aí. Ela vai sim fazer a curetagem, porque vai estar com o colo aberto, foi aquilo que eu falei com vocês. Quando a gente está com o colo aberto, mais de 2 centímetros, a AMIU a gente não consegue fazer, porque não faz vácuo. A AMIU tem que fazer o vácuo. Se não fizer o vácuo, não consegue aspirar. Por isso que ele colocou isso depois da 12ª semana. Tá? Mas as opções de tratamento seriam as três. O ideal é que a gente coloque as três, tá? Pode ser Obrigado. que ele não considerasse a questão inteira por não ter colocado a curetagem, que também é uma possibilidade, tá? Entendi. Obrigado, doutora. Nada. Se fosse eu, ia tirar ponto, tá? Só falando já como especialista. Se fosse eu tiraria o ponto. Tá rindo? Não, tô falando de boa, assim, porque a gente tá aqui para ajudar vocês. Então, assim, se fosse eu corrigindo a prova, eu tiraria o ponto. E a Beth É que sabe que eu na, sou chata pra caramba, né, Beth? Nem me é que na fala. verdade É que, na verdade, eu me baseei só, pelo tempo de gestação, aí como estava 10ª semana, aí eu classifiquei, bom, 12ª é por etagem, acima disso apenas a 1.000. Aí só fui pela quantidade de semanas. Aí eu me confundi. Isso aí. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Me chamaram esse ano, até esqueci de contar isso pra Beth, rapidinho, falando rápido, que hoje a gente tá enrolado. Me chamaram para fazer parte da banca da correção da prova prática. Só que aí, como eu sou do curso, eu não pude fazer, mas me procuraram, Beth, esqueci de te contar. Aí eu Por falei que é que que eu você não falou, largo, vou, mas que? Como assim? porque eu tô na internet, e aí Eu depois o sei, pessoal, ó, eu vem sei em como cima é, de não mim. pode. Não pode, eles me É, caçaram, minha filha. E eu falei, não posso não. Eu sou professora do curso e tinha coisa minha na Bired aí no pois é, Instagram. é. Com a Carol também Aqui. foi assim, mas depois ela teve que se afastar 6 meses para ir para teórica, mas agora ela tá na teórica. Eu não posso nem falar com ela no WhatsApp, vocês sabem disso, né? É, fica É, monitorada, tá louco, mas é. Então, assim, voltando, se fosse eu corrigindo, eu ia tirar ponto.
tá? Então vocês pensem com a Vai, cabeça de um doutora. carrasco. Ah lá, ela tá falando, a Laís está falando, vai, doutora, não conta que é do curso, a gente guarda segredo. Vamos tirar ela de tudo que é internet, eu concordo com vocês. Entendeu? Então, assim, ó, pensa na cabeça aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que pensar que é um especialista que está corrigindo, é um médico que está corrigindo, por isso que a gente semana passada falou dos termos médicos. E segundo, colocar tudo que a gente sabe, tudo que a gente acha que pode estar ali dentro, porque qualquer pontinho é pontinho e pode ser uma pessoa exigente corrigindo a prova, e que na maioria das vezes é. Então, isso é uma coisa importante para falar. Por isso, gente, que no nosso curso a gente coloca especialista como instrutor. Essa é a diferença, porque aqui quem está falando é quem vai corrigir a prova. Esses detalhes, assim, olha, não coloca isso, coloca aquilo, é cabeça de especialista, é diferente, né? Às vezes a gente está querendo, poxa, mas tá correta a questão? Tá, mas existe uma preciosidade da banca, isso é verdade, porque olha só, não é só uma gineco ou uma obstetra. Às vezes a gente tem na banca cinco, seis, vocês viram lá ali a relação cada uma com um trabalho, alguma coisa ali dentro da especialidade. Então, é muito complexo, tá? A gente realmente tem que ficar muito atento àquilo que a gente está falando, e na prática não é diferente, não. Então, a gente aqui treinando como fazer discursiva, treinando como redigir de uma maneira muito redondinha, vocês vão ver que, como na preparação da prática, vocês já vão sair muito melhores também, tá? Isso é bem Com importante. certeza. E eu quero ver todo mundo na prática, hein? Todo mundo vai passar nessa prova. Vamos para a próxima. Quais as orientações devem ser fornecidas para o segmento ambulatorial e futuras gestações? O que eu marcaria aí? Orientações, né, que a gente precisa fornecer, segmento ambulatorial, né? Como é que a gente vai seguir ambulatorialmente esse paciente e para futuras gestações. O que vocês acham aí que a gente pode responder nesse caso? Ele quer duas coisas, tá? Lembra daquela história da uma alternativa que quer duas respostas. Ele quer o segmento ambulatorial dessa paciente e o que a gente pode dizer em relação a futuras gestações dessa paciente. Vocês entenderam? Acompanhamento, tal. Não, vamos lá, tem mais coisa. Antes disso, é uma paciente que ela passou por um abortamento. Que a gente vai fazer com ela? Ela passou o abortamento, aí a gente faz a coletagem, tchau, paciente, vai embora, não volta mais, entendeu? Como é que a gente vai fazer, né? A gente precisa, né, avaliar isso aí, a gente precisa acompanhar essa paciente no segmento pós-abortamento. Segmento psicológico, gente, lembra sempre disso. Abortamento é algo que mexe muito com a mulher, né? A mulher, no outro dia, eu estava atendendo numa maternidade, a mulher não queria a gestação, e quando ela soube que ela estava abortando, ela ficou desesperada. E ela chorava, e ela chorava, ela chorava, e ela falou, doutora, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu quis. Então, a gente tem que pensar nisso. Às vezes eu dou esses exemplos assim do nosso dia a dia para até ajudar vocês a lembrar, porque eu acho que exemplo ajuda também. Segmento deve ser realizado de forma humanizada, isso aí, acompanhamento psicológico. Tem mais coisa, né? Vamos supor que essa paciente fez um esvaziamento uterino. Ela pode engravidar semana que vem? Então, a gente tem que falar sobre isso aí, planejamento reprodutivo, tá? Porque essa paciente, se ela fizer um esvaziamento uterino, ela só vai poder engravidar 3 meses após. O ideal é que espere até mais um pouco, tá? Enfim. E tem uma outra coisa importante, o pessoal falou de trombofilia e tudo mais. Tem uma outra parte importante também, que ela já teve 2 abortos, né? Antigamente, o critério de aborto recorrente, né? Ele tava mudando um pouco, tá? Ele era após 3 abortos, a gente começava a investigar essa mulher, ser uma mulher jovem, tá? Hoje em dia,
Isso agora a gente está usando a partir de 2 abortamentos, tá bom? A gente já começa, inclusive no próprio manual do Ministério da Saúde está falando isso, que isso está em aberto, tá bom? Essa questão do abortamento recorrente, que a gente, na teoria, em livro, fala que aborto recorrente é a partir do terceiro aborto, mas hoje em dia, após o segundo aborto espontâneo, tá? A gente já começa algum tipo de investigação. Vamos para o gabarito, Beth? Então, nosso gabarito a gente botou como acompanhamento pós-abortamento, aquilo que eu tinha falado, né? Paciente retornar para reavaliação em clínica em 7 a 14 dias. A avaliação do sangramento e recuperação uterina, ver como é que está isso tudo, se a paciente ainda está sangrando, se o útero já voltou ao tamanho pré-gravídico, tá? A saúde reprodutiva e o planejamento familiar, que a gente tem que oferecer a opção contraceptiva, tá? Métodos indicados, a gente pode botar um DIU pós-curetagem, tá? Pós-AMIU, tanto de cobre quanto hormonal, tá? Agora no SUS já tem. E pílula também, a gente pode. E aí a gente fala também naquela parte da prevenção do abortamento recorrente, que a gente estava falando ainda há pouco, identificar as causas de abortamento recorrente, que são infecções geniturinárias, infecções cervicais, trombofilias, doenças autoimunes, começar uma investigação básica. Além disso, que a gente já tinha falado aí, da parte psicológica, encaminhar para suporte com psicólogo, se necessário, e apoio social para reduzir o impacto emocional do abortamento. Ok, pessoal? Casinho bom esse, eu achei que foi bom. Achei que vocês estão muito bem. E vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida?